Bom dia, bom dia, bom dia! Turma, hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro, exatamente às 6h29. Estamos aqui no trânsito de São Paulo. Ó, tá dando ali na temperatura 21 graus, 21 grauzinho. Ontem tava calor, tava gostoso, torramos na hora do almoço. E estão dizendo aí que o final de semana vai ser de frio, mas eu tô torcendo pra essa previsão ser bem errada, viu? Eu gosto do calorzinho pra gente poder sair das quatro paredes do apartamento. E olha, hoje o devocional tá interessante, viu? O devocional hoje é no capítulo 9 do profeta Jeremias, versículo 23. Vai falar um pouquinho sobre o orgulho. E o texto diz assim: que o sábio, ou sábio, não se orgulhe de sua sabedoria, que o poderoso não se orgulhe do seu poder, e que o rico não se orgulhe da sua riqueza. Se for se orgulhar por alguma coisa, que se orgulhe de me conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Rapaz, mas que pedrada! Eita, que pedrada boa essa pra gente já acordar quinta-feira já arrebentado, né? Do jeito que a gente gosta, né? A palavra já moendo a gente. Então, o sábio não pode se orgulhar da sua sabedoria, o poderoso não pode se orgulhar do seu poder, e o rico não pode se orgulhar de sua riqueza. Mas o orgulho real seria naquele que demonstra, ou daquele que demonstra, que conhece o Senhor e que sabe, que conhece o Senhor e que reconhece Ele como o Senhor. Conhece a Deus e sabe que Ele é. Ó, bananei tudo aqui. Recap. Não, não tem corte não. É gravado direto aqui, bora. Então aquele que se orgulha de conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Tá bom? Então esse é o texto, Jeremias 9:23. E aí a gente vai trabalhar aqui os três aspectos aí, né? O sábio, o poderoso e o rico. Porque tem pessoas que só são sábias, mas não são poderosas e nem ricas. Tem pessoas que são poderosas, mas não são sábias e não são ricas. Só exercem influência. E tem pessoas que só são ricas, não têm poder, né? Não exercem influência e não são sábias também. E tem pessoas, ó, essa seria uma ótima categoria, né? A pessoa, ela é sábia, ela é poderosa e ela é rica. Então, existe aí uma mescla desses três, né? Aí tem pessoas que são poderosas e ricas, mas não são sábias. E aí a gente entra num negócio da matemática que se chama probabilidade. Faz as probabilidades com três elementos, né? Eu não vou saber de cabeça, porque eu não lembro disso não. E eu vou pôr um óculos aqui que o sol tá bem de frente, senão eu vou ficar com os olhinhos bem difícil aqui de dirigir, né? Então, vamos começar pelo sábio, né? Se a gente vai falar de sabedoria, a gente tem... Acho que a gente poderia trabalhar dois aspectos aqui. Tem o sábio, que é o acadêmico, né? A gente poderia trabalhar aqui não na essência da palavra sabedoria, mas o inteligente, o conhecedor de forma geral. Então a gente tem, né, na nossa sociedade os acadêmicos, aqueles que estudam ali, se graduam, pós-graduam, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, naturalmente há uma sabedoria aí, né? A gente pode trabalhar um aspecto aí do sábio, essa pessoa, essa figura, tá? Que decidiu trilhar sua vida aí na jornada acadêmica, né?
E aí, naturalmente, existe um orgulho. Não em todos. Nunca generalize nada, tá? Nunca. Mas existe um certo orgulho, um certo empompamento, assim, nem sei se existe essa palavra, mas existe um orgulho de quem está numa cadeira, né, de doutor ou pós-doutor, e aí nas instituições educacionais, né, cadeiras de destaque, como sábio, como inteligente. E aí o texto da Bíblia vai falar claramente que o perigo não é ser sábio ou ser inteligente, né, ou ter conhecimento. O perigo é o orgulho que pode nascer disso. Então, para você que é um estudioso nato, mas já está numa posição de destaque, né? A grande preocupação é saber se todo esse teu conhecimento ele é um objetivo como um meio, né? Para poder, a partir de tanto conhecimento, despejar e dividir esse conhecimento com muitos outros e aí fazer todo mundo crescer de certa forma, né? Ou se é só para sentar na cadeirona bonita de madeira com detalhes dourados e vermelhos para dizer que você é o poderosão da ciência, da filosofia, da sabedoria, né? Cuidado com orgulho, cuidado com orgulho. E aí a gente pode pular aqui pro o sábio cultural, né? O da vida mesmo. E é interessante que o sábio da vivência, da vida, e a gente vê isso em culturas aí agrícolas, por exemplo, né? Existe uma sabedoria nessas culturas agrícolas assim que a gente menospreza, sabe? Principalmente a gente tá aqui na capital, onde o dinheiro circula e tal, e você precisa falar dois ou três idiomas além do português, né? Para se destacar e ter tudo mais. Às vezes a gente menospreza o tanto de sabedoria que tem na sociedade do cultivo, por exemplo, né? O conhecimento das plantas, das ervas, conhecimento das frutas, até como tratamento medicinal e tudo mais, né? Não sei se vocês sabem, mas remédio não é inventado pelo ser humano. Tipo, ele fez uma fórmula química nova que produziu aquele efeito, né? Na verdade, o princípio está na natureza. O que é feito aí nas indústrias farmacêuticas é potencializar aquele princípio ativo, colocar numa cápsula aí conservadora, não vou saber dos detalhes, mas é colocar numa cápsula conservadora, colocar um controle de qualidade e comercializar isso em lote, né? O princípio ativo ali é da natureza. Então, esse pessoal da cultura, da agricultura aí, do plantio, que conhece a mata, rapaz, tem muita sabedoria aí. Mas essa sabedoria, no meu pouco entendimento aqui, só na minha visão de mundo, né, me parece trazer mais humildade. Então, que a gente possa aprender aí um pouco nesse aspecto, né? Que existem sabedorias que vão além daquilo que a gente imagina do que é sabedoria, inteligência e tudo mais. E aí, nesse caso, às vezes o orgulho está da nossa parte, né? Que olha esses aspectos aí diferentes da cultura metropolitana, correria e tudo mais, e acha que outras culturas são inferiores, né? Pelo contrário, de tudo você vai extrair alguma sabedoria. Então, fica uma dica aí, né? O orgulho pode estar naquele que está sentado numa cadeira de destaque aí, no sentido acadêmico, e é um perigo o orgulho, né?
E outra é o orgulho da parte de quem observa outras culturas, como eu falei aí do cultivo, que há uma sabedoria ali interessante, mas que muitas das vezes a gente menospreza, né? Então, fecha um raciocínio aqui sobre sabedoria, o orgulho presente, né? E o orgulho é um negócio perigoso, rapaz, o orgulho é um negócio perigoso. A gente sabe que é um dos temas que Deus coloca muito presente, né, na palavra, a questão da pessoa se orgulhar. E a pessoa que tem. Não é um orgulho no bom sentido, tá? É um orgulho aqui do poder estar em minhas mãos, sabe? Ou toda a ação tem que partir de mim, tá? É perigoso essa posição de se colocar como senhor, né? Só há um senhor, não tem outro. E ele não divide a glória dele com ninguém, ninguém. Então, tem que ficar ligeiro aí com orgulho. Eu tava, há um tempo atrás, tava lendo um livro muito interessante, recomendado até acho que foi até editado, traduzido, né, pelo Jesus Cop, que chama O Lugar Mais Seguro da Terra, se eu não me engano. Depois eu vou colocar o link desse livro aqui na descrição, pra vocês poderem. É uma ótima leitura, escritor também top. Você lê fluido assim, muito legal. Mas ele vai falar um ponto perigoso sobre o orgulho. E aí ele coloca que na questão do pecado existem algumas camadas na visão dele, né? Não que haja pecadinho e pecadão, mas camadas. Então tem uma camada que é da prática aqui, mas tem, ele chama de porão dos pecados mais grotescos. Então ele vai falar que um destes, depois vocês podem ler o livro aí, legal e tal. Mas ele vai falar que um destes é o orgulho. E aí ele cita uma viagem que ele ia fazer, tal, e aí ele tá passando uma livraria no aeroporto, e aí ele se deparou ali com um pedacinho ali da livraria que tinha uma portinha ali e tal, escondido, com coisas ali para maiores de 18, sabe? E aí ele ficou tal, resistiu ali e não cedeu à tentação de ver algo proibidinho, algo proibidinho. E aí comprou um clássico lá e saiu, foi para pegar o voo, tava todo feliz que tinha vencido a tentação. Aí ele entra no avião, senta na cadeira e aí a mente dele começa a pensar assim: olha, tá vendo como você é um crente exemplar? Você conseguiu vencer a tentação, você é forte, você é resistente, você é sábio. E aí ele começou a perceber que no meio de ter daquele processo de pensar que tinha conseguido vencer uma tentação ali, um outro pecado mais profundo começou a tentar aparecer, que era justamente o orgulho. O orgulho de ter vencido, colocando ele como o senhor da situação. Do tipo, não, eu resisti, eu venci. E o orgulho começou a brotar, e aí no mesmo momento ele percebeu isso. E aí ele fala que começou a orar pedindo a misericórdia de Deus e agradecendo que foi o Espírito Santo que tocou ali na mente dele e redirecionou para ele não cair na tentação. E também por ter percebido o orgulho que estava ali. Então ele vai falar que o orgulho é um negócio mais profundo, é tipo um porãozão, assim, um lixão dos pecados, né? Onde muitas das vezes outros pecados que estão acima se sustentam. Então
Um negócio legal pra você pensar aí, ó. Pega essa visão. Pega essa visão. Você pratica um. Você tem uma coisa que te pega, sabe? Te tenta sempre. Você, vez ou outra, é puxado ali para aquele pecado que você sabe que é a tua dificuldade, porque todo mundo tem um, tá? Não é dizer que não tem, que é mentira. Todo mundo tem um. Mas perceba se esse pecado que tá aí, embaixo dele não tem um pior. Talvez um orgulho, tá? Talvez seja orgulho. No livro tem mais outros três que eu posso comentar mais em outro vídeo. Mas preste atenção se esse pecado que está em cima aí não tem um outro embaixo que é mais prejudicial até às vezes, que está fundamentando ele e que seja esse o orgulho, tá? Aí você trabalha para quebrar essa base lá de baixo. Quebrou a base lá de baixo, a de cima vai quebrar juntos. Entendeu? Beleza? Fechou aqui? E aí a gente trabalhar também com a questão do poder, né? Rapaz, a questão do poder hoje em dia é um negócio absurdo, né? Quanto mais as pessoas vão subindo de nível, seja de cargo ou corporativo ou de empresa, né? Um empreendedor aí, ou o político. O político talvez seja o mais conhecido aí, né? Mas começa a deixar o orgulho entrar porque tá numa cadeira também. A cadeira de destaque, aquela cadeira bonitona, assim, a mesa, aquela mesa top, mesona, tá? Papelzinho aqui, nem sabe o que tá escrito no papel, mas tem um papelzinho ali, tem a caneta Montblanc, tem o seu MacBook, seu iPhone, e aí tem sua tela maravilhosa, cobrando os relatórios, e aí deixa de usar esse poder, essa autoridade de posição para instruir, para construir, para expandir e senta numa posição de orgulho, rapaz, aí é perigoso também. Aí é perigoso, porque aí você se acha um tal. É, meus amigos, é perigoso. Hoje, pela graça de Deus, eu sou coordenador, tenho uma equipe abaixo aí, meus meus colaboradores e amigos, mas uma coisa que eu sempre tenho que me policiar é essa questão. E aí esse ponto me pega, tá? Confessando aqui pra vocês ao vivo, ou gravado, se você tá assistindo isso outro dia. Mas me pega essa questão, tá? Eu tenho que ficar ali atento pra não achar que eu sou qualquer coisa porque eu estou numa posição, né? Tem que manter a humildade. Nunca faltei com respeito com ninguém. Imagino que nunca tenha extrapolado, né? Nada assim, desrespeito, até a forma de falar sempre tenta ser polido, né? Mas é mais um negócio interno mesmo, tá? Então tem que combater internamente esse orgulho. E aí a palavra vem aqui, corta desse lado, né? Espero que corte aí também para você não ceder a essa tentação do orgulho aí do poder. Ah, o poder é perigoso. É, a tentação lá no Éden. Ó, você vai ser como Deus, vai saber de tudo. Bem do mal. Perigoso, perigoso. E aí o terceiro é o rico, né? Eu acho que eu já falei isso anteriormente em algum vídeo aqui. Que o problema não é ser rico, né? É o amor ao dinheiro. E Deus
como rival o Mamon, né? Não é nem o diabo, é o Mamon. O Mamon ou adora Mamon ou adora Deus. Porque o dinheiro é um negócio que mexe, né, cara? A pessoa, e aí quanto mais dinheiro, pode ser que surja aí uma tentação ao orgulho, né? Então você que é rico aí, menos de 10% da população brasileira, eu acho que quem ganha acima de R$ 5.000, se eu não me engano, já está entre os 10% da população brasileira que tem, ganha alguma coisa nesse sentido. Acho que acima de 10 é 1 ou 2%. É, o Brasil é desafiador, viu? É desafiador mesmo. E aí tem pessoas que chegam nesse patamar ou mais, né? Aí a pessoa vai lá e ganha seus milhares ou centenas de milhares por mês. Tô falando de faturamento de empresa, tá? Tô falando de dinheiro no bolso mesmo. Cai lá na sua conta CPF, né? Pessoa física. Ou às vezes não tá nem olhando quanto que cai, de tanto que cai, né? Eita, hein? Se fosse assim pra nós, vamos continuar crendo que a gente vai chegar nesse momento aí. A gente vai prosperar todo mundo aqui. E eu tenho fé que a gente vai chegar nesse ponto aí. Não precisar olhar pra conta e ser próspero e generoso, né? Mas o que a gente tem que estar atento aí é o orgulho, tá, turma? Turma do dinheiro. Fique atento com o orgulho. Fique atento com o orgulho. Não vai acumular riqueza só por acumular, como um fim, né? Acumule riquezas com objetivo. E seja generoso no caminho, né? Então, fica aí a dica. Mais uma dica, né? Acho que eu nem sei quantas dicas eu dou aí nos vídeos. Espero que alguma delas faça algum efeito para vocês que estão assistindo, né? Eu preciso beber água aqui que fica no ar-condicionado e começa a secar aqui o ambiente, o meu nariz começa a ficar meio estranho. Eu preciso dar uma hidratada aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Então, a gente falou do sábio. E aí, pegando uma característica aqui, né, que é o acadêmico, que tá numa cadeira lá de destaque. Tem o poderoso, é o chefe, é o político, é o patrão, tem poder. Ou o rico, né, o empreendedor, o herdeiro, que o pai trabalhou duro, e o filho está aproveitando bem bom. E também não tem nada errado com isso. Se tem que aproveitar mesmo. Mas para os três a mensagem é: cuidado com orgulho, cuidado com orgulho. Não deixa esse negócio subir na sua cabeça não, hein? Não deixa. Porque pela palavra aqui, Deus está falando que o orgulho tem que ser em conhecer ao Senhor, conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Se algo do que devemos nos orgulhar é de conhecer a Deus, aí, meu amigo, aí é legal, né? Vamos olhar esse ponto de vista aqui. Eu conheço Deus. Quer vocês têm noção disso? Eu conheço Deus. Você conhece Deus. Talvez não na sua totalidade, mas você conhece Ele. E o interessante é que é porque Ele se deixou revelar, né? Não é porque a gente foi lá e procurou arduamente nos mistérios da humanidade e do universo. Não, Ele deixou claro, Ele é um Deus, primeiro, construtor, Ele é criador. E colocou isso em nós, o ser humano é criador, né? Construtor. Eu vejo aqui um monte de carro aqui, essa engenharia. Como é que chega, pô? Né? Primeiro ali nos motores, a combustão, motores elétricos. Depois no design, na mecânica.
os freios. Cara, é um absurdo que o ser humano construiu. Isso vem do Criador. Então a gente conhece Deus porque a gente percebe em nós coisas, características que são dele. Deus é construtor, Deus é criador. Segundo, Deus é amor. E a gente já vê isso desde o princípio do texto. Você vai ler o texto, Deus falou assim, ó, se comer dá fruto, conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E aí, como o ser humano foi enganado, induzido ao erro, Deus teve misericórdia, matou o animalzinho, mas teve compaixão ou misericórdia do ser humano. Ele poderia simplesmente cumprir a ordem ou a regra que ele mesmo colocou. Ele é Deus, né? Quem vai dizer que não, né? Poderia totalmente, seria justo, totalmente justo. Mas de uma certa forma ele nos amou. Então Jesus vem depois, né, para comprovar todo esse amor. Então você conhece Deus? Eu conheço Deus. Não todo, não tudo. Muito menos os detalhes, toda a sua sabedoria, né? Mas a gente conhece a Deus pelas suas características. E mais ainda, nós estamos num momento pós-descida do Espírito Santo, é a característica de poder conversar, né? Falar com Deus, entender a Deus, pelo menos na nossa limitação aqui, mas entender a Deus, conhecer Ele, ouvir Sua voz, ouvir Seus caminhos, ouvir Suas dicas. Quantas das vezes a gente fica ouvindo outras coisas aí, gente, podcast, rádio. Todas as vezes a gente fica ouvindo aí pregações. Não tá errado, não tem nada de errado nisso, mas essas vozes às vezes estão apagando a voz que você deveria estar ouvindo aí, que é a voz de Deus no teu dia a dia. Por mais que você esteja ouvindo coisas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a cultura ao entorno da Bíblia, não, contexto histórico, mas às vezes você tá eu tenho ouvido um termo ultimamente que é o ativista gospel, né? Tá deixando de ouvir a voz de Deus, te direcionar, porque você tá ouvindo muitas outras vozes, né? E elas estão silenciando a voz de Deus. Então se orgulhe porque você conhece o Senhor, conhece a Deus, e o texto vai dizer que não apenas conhecer, mas reconhecer que Ele é Senhor. E Senhor aqui é dono. Dono. Deus é dono. Se você se submeteu a Ele como Senhor, você está dizendo para Ele que Ele é seu dono. E é muito difícil lidar com essa característica no século XXI, porque a mente natural, humana, contemporânea, vai ligar isso a tantas mazelas e problemas que a humanidade provocou com essa relação de dono, principalmente com questão de escravidão, que a gente sabe que foi um negócio terrível. Mas quando a gente olha para a perspectiva do Deus que sabe todas as coisas, que conhece todos os caminhos, que conhece os caminhos bons, os ruins, Ele tem em sua mão a história, Ele tem em sua mão toda a sabedoria, todo o poder, toda a ciência, o conhecimento. Por que não nos submeter a um Senhor que é o Criador e o condutor de tudo? Então, para fechar aí hoje, texto de Jeremias 9. Jeremias é muito legal. Leiam o profeta Jeremias, vocês vão ver ali todo o sofrimento, a angústia do profeta, porque Israel estava ali num momento difícil de pecado, e aí sofrendo ali os ataques dos seus inimigos pela permissão de Deus, para punir
porque se desviaram no caminho do Senhor. E Jeremias é a voz ali que está clamando nesse momento difícil, né? Mas esse capítulo específico 9, no versículo 23, ele dá essa lição ótima para nós aqui numa quinta-feira. Cuidado com orgulho, sábios, poderosos e ricos. Não se orgulhe por nenhuma dessas coisas. Se orgulhe porque você conhece a Deus e sabe que Ele é o Senhor. É isso aí, até a próxima. Ó, se você chegou até aqui, você é um herói. E heróis se inscrevem no meu canal e deixam um like. E aí depois compartilham. Fortalecer a nossa jornada aqui. E temos uma missão, temos um objetivo. Então quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, você diz para a plataforma que a gente merece destaque. Tá bom? Então faz aí. Não custa nada. Por enquanto é de graça. E uma boa quinta-feira para vocês. Agora exatamente às 7 da manhã. Aumentou aqui para 22 graus. E Deus abençoe a todos. Valeu.